Imagine uma inclinação de 159%. Isso não é uma estrada, é uma parede vertical de rocha, nos Alpes suíços. Aqui a gravidade não perdoa, e um erro de cálculo significa o fim. No entanto, engenheiros decidiram suspender um sistema de transporte de 800 metros de altura neste abismo, onde é impossível até ficar de pé, como ancorar toneladas de aço em um penhasco vertical. Bem-vindos à construção mais extrema do mundo. Estamos diante de um desafio que a natureza nunca pretendeu que fosse vencido. O cenário é a região sul da Suíça, um dos terrenos mais acidentados e hostis da Europa. A missão parece suicida: construir uma linha de teleférico chamada Stechelberg-Müren, que se estende por mais de 1,1 quilômetro de distância. Mas a distância não é o problema. O problema é que, nesse trajeto curto, a linha precisa subir quase 800 metros de pura elevação. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de cabines que carregam 85 pessoas subindo uma encosta que atinge um gradiente máximo de 159%. É tão íngreme que se você tentasse escalar, cairia para trás. Poucos sistemas de transporte no planeta ousam tentar algo assim. Mas antes que possamos falar sobre cabines ou cabos, precisamos falar sobre o chão, ou melhor, a falta dele. A milhares de metros acima do nível do mar, não existe terra plana. O solo é rocha nua, exposta aos ventos ferozes e à neve pesada. Engenheiros veteranos tiveram que tomar uma decisão ousada: projetar uma inclinação de 60 graus. É o único desenho que a montanha aceita, mas para construir as estações, eles precisam criar uma plataforma onde só existe precipício. A solução é bruta, é explosiva. Eles usam detonação controlada para esculpir a montanha. Não é apenas explodir pedras, é cirurgia geológica. Os trabalhadores perfuram uma grade de buracos na rocha, espaçados entre algumas dezenas de centímetros a mais de 1 metro. Dentro de cada buraco, vai uma quantidade de explosivo calculada com precisão farmacêutica. O objetivo não é apenas quebrar a pedra. Se a explosão for muito forte, ela pode criar rachaduras profundas na montanha, desestabilizando a própria base, onde a estação vai ficar. Por isso, as explosões são disparadas em sequência, uma cascata de força, e não todas de uma vez. É uma dança perigosa de fogo e pedra para rebaixar o terreno exatamente para o nível do projeto. Quando a poeira baixa, toneladas de rocha quebrada são removidas, revelando finalmente uma superfície nivelada. A fundação foi conquistada à força. Agora que temos um local para construir, surge um problema logístico que faria a maioria das empresas desistir. Estamos isolados nas nuvens. Não há estradas aqui. Nenhum caminhão de cimento consegue subir uma parede vertical. Nenhum guindaste gigante pode dirigir até o local. Como levar milhares de toneladas de aço e concreto para o topo de uma agulha de pedra? A resposta dos engenheiros é construir um sistema de transporte apenas para construir o sistema de transporte. Eles instalam um teleférico temporário. Pense nisso como uma artéria vital feita de aço, bombeando materiais para o coração da obra. Este não é um passeio turístico, é um sistema de logística aérea bruta. Cada viagem deste elevador de carga carrega entre 1 e 3 toneladas de material. Vigas de aço, sacos de cimento, formas de madeira e até pequenas máquinas são amarradas a paletes e lançadas no vazio. A viagem é lenta e agonizante, com vãos que se estendem por centenas de metros sobre o terreno puro. Cada carga leva de 20 a 40 minutos para chegar ao destino. E o maior inimigo aqui é o vento. A essa altitude, uma rajada forte pode transformar uma carga de 3 toneladas em um pêndulo mortal. Os operadores precisam planejar cada levantamento com cuidado obsessivo, monitorando o clima segundo a segundo. Se o vento soprar muito forte, a obra para. Tudo depende desse fio de aço provisório. É a única ligação entre a civilização e o canteiro de obras no céu. Com os materiais finalmente chegando ao topo, começa a construção da estação. Este edifício não é apenas uma sala de espera, é uma âncora. Ele precisa segurar a força titânica dos cabos que tentarão puxá-lo montanha abaixo. A equipe define a linha central do edifício com precisão de laser e começa a perfurar o leito rochoso.
Eles inserem hastes de ancoragem de aço profundamente na pedra sólida. É como se estivessem aparafusando a estação ao esqueleto do planeta. Uma vez que as fundações estão presas, começa o vazamento de concreto. Mas a altitude traz outro desafio: o frio extremo. O concreto é temperamental. Se congelar antes de curar, ele perde a força. A equipe precisa compactar o concreto com cuidado e controlar rigorosamente o tempo e a temperatura. É uma corrida contra o clima. Eles constroem pisos, vigas e paredes de suporte, que formam o esqueleto da estação. Sobre esse concreto, eles instalam grandes bases de aço e quadros de suporte para os equipamentos mecânicos. Aqui, a precisão é tudo. Eles estão ajustando pólias e engrenagens gigantes a milhares de metros de altura. Se cometerem um erro de alinhamento agora, não há como chamar um caminhão de serviço para consertar depois. Reparos aqui são quase impossíveis. Por fim, a estação recebe sua pele externa: painéis de metal e vidro. Isso não é estética, é um escudo. Essa armadura protege o maquinário sensível contra ventos uivantes, gelo e neve pesada, permitindo que o sistema opere no inferno branco dos Alpes. Enquanto a estação luta contra o frio na montanha, a verdadeira espinha dorsal do projeto está nascendo em uma fábrica distante. Estamos falando dos cabos de aço. Este é o coração de todo o sistema. Um cabo de teleférico não é uma barra sólida. Se fosse, quebraria na primeira curva. Ele é uma maravilha da flexibilidade e força. Aço de alta resistência é puxado em fios finos, com diâmetros precisos. Em seguida, máquinas colossais torcem esses fios juntos em um padrão complexo para formar pernas de cabo. É como uma corda, mas feita de metal indestrutível. Durante a torção, a tensão de cada fio individual é monitorada continuamente. Se um fio estiver mais frouxo que o outro, a carga não será distribuída igualmente e o cabo pode falhar. O cabo passa então por sistemas de prensagem e compactação para estabilizar sua estrutura interna. Alguns são revestidos com camadas protetoras para resistir à corrosão da umidade alpina. O resultado são carretéis maciços de cabo, cada um pesando dezenas de toneladas. E agora eles precisam sair da fábrica. O transporte é uma missão por si só. Esses carretéis gigantes são carregados em reboques especiais de plataforma baixa. O caminhão precisa navegar por estradas estreitas e curvas fechadas, rastejando em direção à montanha. Embora a fábrica esteja a apenas cerca de 40 quilômetros do local da construção, a viagem pode levar uma semana inteira. É um desfile lento de peso bruto, movendo-se com cuidado cirúrgico para não tombar nas estradas sinuosas. Chegamos agora a uma das fases mais visuais e perigosas: a montagem das torres. As torres de teleférico não vêm prontas. Elas são gigantescas demais. Elas são fabricadas como módulos de aço individuais na fábrica, pré-perfurados para parafusos com precisão milimétrica. Cada peça deve se encaixar perfeitamente na outra. Mas como você monta uma torre de aço em uma encosta onde não há espaço para um guindaste? Você usa um guindaste que voa. Cada seção da torre é levada por um helicóptero. Imagine a cena: um helicóptero pairando no ar rarefeito, segurando um módulo de aço de várias toneladas, enquanto trabalhadores no solo tentam guiá-lo para a posição correta. O vento dos rotores, o barulho ensurdecedor, o abismo logo ao lado. Assim que o módulo toca a base, a equipe corre para prendê-lo com centenas de parafusos de alta resistência. Eles usam chaves de torque para apertar cada parafuso a um valor exato. Não é força bruta, é precisão calibrada. Antes de trazer a próxima peça, eles usam equipamentos de topografia para verificar o alinhamento vertical da torre. Um erro de milímetros na base se tornaria um desvio de metros no topo. No topo da torre, eles instalam os rolos de guia. São conjuntos de roldanas que pesam centenas de quilogramas. Sua posição deve ser perfeita para que o cabo passe suavemente. Se estiverem desalinhados, o cabo se desgastará rapidamente, colocando tudo em risco. É um jogo de Lego para gigantes, jogado na beira do precipício. A estrutura está pronta. Agora vem o sangue do sistema, o cabo principal. Mas você não pode simplesmente puxar um cabo de aço titânico morro acima. Ele é pesado demais. A instalação é feita em etapas como uma boneca russa. Primeiro, um helicóptero ou guincho leva uma corda temporária fina e leve através das torres. Usando essa corda leve,
A equipe puxa uma corda um pouco mais grossa, e depois outra e outra, degrau por degrau, aumentando o tamanho e a carga. Finalmente, eles têm uma corda forte o suficiente para puxar o monstro, o cabo principal de aço. Guinchos de alta capacidade na estação puxam com força bruta, enquanto sistemas de freio na outra ponta seguram o cabo para que ele não deslize descontrolado. Durante todo esse processo, o cabo nunca deve tocar o solo ou roçar nas pedras. Isso danificaria os fios externos. Ele deve flutuar, suspenso no ar. A velocidade é lenta, monitorada metro a metro. Quando o cabo finalmente percorre todo o trajeto, chega o momento da verdade, a emenda. As duas pontas do cabo precisam ser unidas para formar um loop infinito. Não há solda aqui. O aço perderia sua têmpera com o calor. A união é feita manualmente. É uma arte chamada splicing. Trabalhadores em plataformas suspensas, balançando sobre o abismo, desenrolam os fios de aço das pontas do cabo e os entrelaçam uns nos outros, seguindo um padrão matemático complexo. É um trabalho manual e insano. Eles estão tecendo aço com as próprias mãos. Quando o cabo é esticado sob tensão, os fios se apertam uns contra os outros. A própria força que tenta separar o cabo é o que mantém a emenda unida. Não há ponto fraco mecânico. É uma fusão perfeita feita de atrito e geometria. Com o cabo no lugar, faltam apenas os passageiros, ou melhor, as cápsulas que os protegerão. As cabines não são padrão. Elas são projetadas sob medida para esta rota específica, feitas de ligas de alumínio e aço leve. Elas precisam ser leves para não sobrecarregar o cabo, mas fortes o suficiente para resistir a ventos de tempestade. Painéis, pisos de vidro, portas automáticas, tudo é montado na fábrica. O sistema de suspensão que conecta a cabine ao cabo é ajustado com precisão. As cabines são levadas para a base da montanha em veículos especiais e, em seguida, levantadas por helicóptero para serem acopladas ao cabo. O alinhamento aqui é crítico para evitar que a cabine balance ou torça durante a viagem. Em seguida, a alma elétrica é instalada. Sensores, cabos de comunicação e sistemas de controle são conectados. O cérebro do sistema é configurado para gerenciar a velocidade, a aceleração e, o mais importante, a parada. E então começam os testes. O coração mecânico do sistema, motores elétricos potentes e caixas de câmbio gigantes ganha vida. Eles transmitem torque para as polias que movem o cabo. Primeiro, o sistema roda vazio. Depois, vêm os sacos de areia. Toneladas de areia são carregadas nas cabines para simular o peso máximo de passageiros. Os engenheiros observam tudo: vibrações, comportamento do vento e a resposta dos freios. Eles testam paradas de emergência na parte mais íngreme da linha, naquela inclinação absurda de 159%. Os freios devem morder o cabo e segurar a carga instantaneamente. Não pode haver deslizamento. Somente quando cada teste é passado com perfeição, o sistema é aprovado. Olhe agora para a montanha. Onde antes havia apenas rocha impiedosa e vento gelado, agora duas cabines futuristas deslizam silenciosamente. Elas sobem a parede vertical como se a gravidade não existisse. 800 metros de subida em minutos. O que parece mágica é, na verdade, o triunfo da engenharia, do aço e da coragem humana sobre a força bruta da natureza. Bem-vindos ao topo do mundo. Imagine ter o peso de um elefante africano adulto concentrado na ponta do seu dedo polegar. É exatamente esta força esmagadora, equivalente a 7.000 libras por polegada quadrada, que a humanidade usa para extrair o ouro líquido que alimenta o planeta. Para encher apenas uma garrafa de óleo, precisamos de destruir e espremer até a última gota 3 kg de sementes. Todos os anos, transformamos 21 milhões de toneladas de flores em combustível para a indústria global. Mas como é que uma semente preta e dura se transforma num líquido cristalino sem perder a sua pureza? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje, vamos entrar na máquina que espreme o sol. A nossa jornada começa longe do barulho das fábricas, sob o silêncio enganador dos campos abertos. À primeira vista, parece uma pintura, milhões de girassóis a olharem para o céu. Mas não se deixe enganar pela beleza. Quando as pétalas caem e o campo se torna castanho escuro, a natureza termina o seu trabalho e a engenharia de guerra entra em ação.
Estamos a falar da colheita, mas feita numa escala que desafia a imaginação. Ouça o rugido. Estes não são tratores comuns, são ceifeiras debulhadoras, verdadeiros predadores de aço desenhados com um único propósito: devorar. Cada uma destas bestas mecânicas pesa dezenas de toneladas e avança sobre a terra com uma fome insaciável. Observe as lâminas na frente da máquina. Elas são mais afiadas do que navalhas e cortam centenas de caules duros por minuto. Não há hesitação. A máquina não para. A eficiência aqui é aterrorizante. Uma única ceifeira consegue processar 50.000 libras de sementes por hora. Isso são mais de 22 toneladas de matéria-prima a desaparecerem dentro da máquina a cada 60 minutos. Para visualizar melhor, é o mesmo que processar o peso de 5 elefantes grandes numa única hora, sem deixar cair uma única semente no chão. E como é que elas não falham? Estas máquinas são guiadas por satélite. Um sistema de GPS militar mantém este monstro de aço na linha correta, com um desvio máximo de apenas alguns centímetros. O condutor está lá apenas para supervisionar. A máquina sabe exatamente para onde ir. Dentro do ventre da ceifeira, um caos controlado acontece. Um sistema de vibração violenta e ventos ciclônicos separa a semente preciosa da cabeça da flor. O que não serve é cuspido de volta para a terra para nutrir o solo, enquanto o tesouro preto, as sementes, é guardado no tanque. Quando o tanque enche, a coreografia continua. Um braço hidráulico estende-se em movimento e uma cascata de sementes negras jorra para um caminhão que acompanha a velocidade da colheita. É um rio contínuo de recursos. O campo, que antes era um jardim, transformou-se numa linha de produção a céu aberto. A batalha pela colheita foi vencida, mas a guerra pela pureza está apenas a começar. Agora, seguimos os caminhões selados. Eles protegem a carga da umidade e da poeira da estrada, transportando as sementes para as refinarias gigantescas. Quando as portas se abrem na fábrica, o ambiente muda drasticamente. Deixamos para trás a poeira e o sol e entramos num mundo de aço inoxidável, sensores digitais e esterilidade clínica. A primeira regra da fábrica é simples: nada entra sem ser inspecionado. Assim que as sementes chegam, sondas automáticas mergulham na carga para testar a umidade e a qualidade. Se o lote for aprovado, começa o processo de limpeza. E não é uma limpeza comum, é uma purificação em múltiplos níveis. Imagine uma peneira gigante a vibrar com tanta força que o chão treme. É aqui que a terra, a areia e as pedras são expulsas. Mas isso não é suficiente. As sementes passam por um túnel de vento, onde jatos de ar de alta pressão sopram a poeira fina, deixando apenas as sementes mais pesadas e saudáveis. E para garantir que nenhum pedaço de metal das máquinas de colheita acabou no meio da comida, ímãs poderosos vigiam a linha, prontos para capturar qualquer fragmento intruso. O passo seguinte parece ficção científica. Chama-se classificação ótica. Milhões de sementes passam por uma passadeira a alta velocidade. Acima delas, olhos de laser e câmaras de alta definição analisam cada semente individualmente. Sim, leu bem. Cada semente é verificada. O computador procura defeitos, sementes murchas, partidas ou com a cor errada. Quando o sistema deteta uma semente imperfeita, ele não usa um braço mecânico. Seria demasiado lento. Em vez disso, ele dispara um jato de ar comprimido, preciso como um tiro de sniper, que empurra a semente defeituosa para fora da linha em milissegundos. É um porteiro digital que nunca pisca e nunca dorme. Agora, as sementes limpas enfrentam o calor. Elas entram em secadores gigantes, onde o ar quente circula para reduzir a umidade interna. O objetivo é atingir exatamente 8 a 10% de umidade. É um equilíbrio mortal. Se secarem demais, perdem óleo. Se secarem de menos, podem apodrecer nos silos. Sensores térmicos mantêm a temperatura entre 120 e 160 graus Fahrenheit. É o ponto ideal para preservar a alma da semente antes do momento mais brutal de todos. Chegamos ao coração da fábrica, o lugar onde a física sólida é forçada a tornar-se líquida. Prepare-se, porque a pressão vai aumentar. As sementes, agora perfeitas e secas, são alimentadas na prensa de parafuso contínuo.
Esta máquina não corta, ela esmaga. Imagine um parafuso gigante de metal a rodar dentro de um tubo que fica cada vez mais apertado. As sementes entram e não tem para onde fugir. O espaço diminui e a força aumenta. Estamos a falar de uma pressão colossal de 5.000 a 7.000 libras por polegada quadrada. Lembra-se do elefante no seu dedo? É exatamente isso que está a acontecer aqui dentro. Sob esta tortura mecânica, a estrutura dura da semente não aguenta. Ela colapsa, as células rompem-se. E então o milagre acontece. A semente começa a suar óleo. Não há fogo aqui, não há fornos a queimar combustível por baixo da prensa. Mas se tocasse na máquina, queimaria a mão. Por quê? Fricção pura. A luta das sementes contra o aço gera tanto calor que a temperatura dispara para 180 graus Fahrenheit. Este calor é essencial. Ele torna o óleo mais fluido, permitindo que escorra através de ranhuras microscópicas na prensa, enquanto a casca seca é empurrada para a frente. O que sai de um lado é o bolo, uma massa seca e comprimida, onde resta menos de 8% de óleo. Do outro lado flui o prêmio, o óleo bruto. Mas não espere ver aquele líquido dourado e transparente que tem na cozinha. O que sai da prensa é escuro, turvo e cheio de pedaços. Acabou de nascer da violência extrema e ainda carrega as cicatrizes do processo. Para se tornar comestível, este líquido selvagem precisa de ser domado e polido. O óleo bruto deixa a zona de alta pressão e entra no labirinto de refinação. Agora a missão é transformar este líquido sujo em ouro transparente. Começa a fase de filtração e a precisão torna-se microscópica. O óleo é bombeado através de uma série de filtros. Primeiro, malhas de aço removem os pedaços maiores de casca. Depois, o líquido é forçado através de tecidos filtrantes tão finos que conseguem capturar partículas invisíveis ao olho humano, medindo apenas alguns micrones. Para que o óleo consiga passar por estas barreiras minúsculas sem entupir tudo, ele é mantido quente, a cerca de 150 graus Fahrenheit. O calor mantém-no fino, como água. À medida que passa por cada estágio, a cor muda. O castanho turvo desaparece. O líquido clareia. Torna-se âmbar, brilhante e límpido. É a metamorfose final de uma semente preta e suja para um produto de pureza absoluta. Mas a fábrica não para. O óleo refinado corre agora para a linha de engarrafamento, onde a velocidade é a rainha. Milhares de garrafas vazias marcham sobre tapetes de aço inoxidável como soldados. Bocais automatizados descem e enchem cada garrafa com uma precisão cirúrgica. Nem uma gota a mais, nem uma a menos. Tudo acontece num piscar de olhos. Assim que a garrafa está cheia, uma máquina coloca a tampa e sela o produto. Mas quem garante a segurança? Câmaras inteligentes e sensores infravermelhos. Eles observam cada garrafa que passa. Se uma tampa estiver 1 milímetro torta ou se o nível do óleo estiver errado, um braço robótico empurra essa garrafa para fora da linha instantaneamente. Apenas a perfeição é embalada. Robôs empilham as caixas, prontos para enviar este combustível dourado para cozinhas em todo o mundo. Mas espere, nem todas as sementes se transformam em óleo. Existe um destino alternativo para uma parte da colheita, um destino onde o fogo é o protagonista. Vamos falar das sementes de girassol torradas, o snack crocante que todos conhecemos. Aqui o processo é diferente. As sementes não são esmagadas, elas são mimadas pelo calor. Depois de limpas, elas entram em fornos rotativos gigantescos. É como um tornado de ar quente controlado. A temperatura aqui dentro é infernal, variando entre 200 e 60 e 300 graus Fahrenheit. As sementes precisam de estar em movimento constante. Os tambores rodam sem parar, fazendo as sementes dançarem no ar quente. Se parassem por um segundo, queimariam. Este balé térmico dura entre 15 a 25 minutos. É o tempo exato para cozinhar o interior, criar aquele sabor, a noz irresistível, e deixar a casca estaladiça. Assim que saem do forno, são atingidas por um choque térmico, correntes de ar frio para parar o cozimento imediatamente. Se continuassem quentes, ficariam moles.
E ninguém gosta de uma semente mole. Em linhas avançadas, elas recebem uma névoa fina de sal e temperos enquanto ainda estão mornas, para que o sabor penetre profundamente na casca. Mas o verdadeiro segredo industrial acontece no empacotamento. O maior inimigo da crocância é o oxigênio. O oxigênio faz a semente envelhecer e ficar rançosa. Então, como é que a indústria resolve isto? Com nitrogênio. Antes de selar o pacote, a máquina injeta um sopro de gás nitrogênio puro dentro da embalagem, expulsando todo o ar normal. É como parar o tempo. Dentro daquele pacote, a semente fica congelada no seu estado perfeito de frescura. Balanças eletrônicas garantem que cada pacote tenha o peso exato, com uma margem de erro de quase zero. É a união perfeita entre a culinária e a química industrial. De uma pressão esmagadora capaz de deformar o aço ao aroma delicado que sobe da sua frigideira. O que começou como uma simples flor, girando a sua cabeça em direção ao sol, viajou através de um inferno de atrito, foi analisada por lasers, purificada por filtros microscópicos e selada contra o tempo. Hoje, vimos como a humanidade pega na natureza e a eleva através da engenharia. Seja o óleo dourado ou a semente crocante, cada produto é um monumento à nossa capacidade de transformar o mundo. Na próxima vez que segurar uma garrafa de óleo, lembre-se, você não está apenas a segurar um ingrediente. Você tem nas mãos o resultado de 7.000 libras de pressão e da tecnologia mais avançada do planeta. A natureza dá o milagre, mas a indústria dá o poder. Inscreva-se no canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos gigantescos para descobrir, e nós estamos apenas a começar a arranhar a superfície. Até a próxima maravilha da engenharia. Em apenas 3 anos, a China consumiu mais cimento do que os Estados Unidos durante todo o século XX. É uma estatística que desafia a compreensão. Esta indústria movimenta anualmente mais de 200 bilhões de dólares e produz 2,1 bilhões de toneladas de material. Mas como é que montanhas sólidas são transformadas em rios de pedra líquida para criar as megacidades do futuro? A resposta está numa máquina global que queima a 1.400 graus e nunca, jamais dorme. Tudo começa num lugar onde a escala humana desaparece diante da geologia. Estamos nas vastas cadeias de montanhas de calcário que cercam as zonas industriais da China. Este não é apenas um local de extração, é o ponto de origem de 75% a 80% de todo o betão que sustentará arranha-céus e pontes. Para alimentar uma indústria desta magnitude, não basta recolher pedras soltas. É necessário mover a própria terra. Engenheiros geológicos transformam a encosta da montanha num tabuleiro de xadrez mortal. Eles perfuram uma grelha precisa de buracos, cada um mergulhando entre 8 e 12 metros na rocha dura. Não há espaço para erros aqui. A profundidade e o ângulo são calculados matematicamente para garantir que a montanha se quebre exatamente como planeado. No interior destes poços, equipas especializadas inserem explosivos de emulsão ou ânifo, conectados a detonadores elétricos. O silêncio da pedreira é apenas uma ilusão temporária. Quando as sirenes tocam, o ar enche-se de tensão. A sequência de detonação é acionada. Numa fração de segundo, a física assume o controle. Uma parede inteira de rocha sólida é pulverizada, libertando milhares de toneladas de material bruto numa nuvem de poeira e trovão. Assim que a poeira baixa, revela-se a nova face da montanha, agora fragmentada. É aqui que entram os titãs mecânicos. Escavadoras gigantescas, com lagartas mais altas que um homem, avançam sobre os escombros. Elas carregam caminhões basculantes com capacidade para 40 a 60 toneladas de cada vez. O chão treme enquanto estes veículos monstros transportam a carga para os transportadores primários. Mas nem todas as pedras cooperam. Alguns pedregulhos são simplesmente grandes demais, desafiando até as máquinas mais fortes. Para estes, rompedores hidráulicos entram em ação ali mesmo, no local, partindo-os com uma força violenta para garantir que nada bloqueie o fluxo que está prestes a começar. A rocha bruta, agora arrancada do seu descanso milenar, inicia uma viagem sem retorno. A primeira paragem é a estação de britagem, onde a violência bruta da explosão é substituída pela violência mecânica da precisão.
trituradores de mandíbula que funcionam como bocas de aço insaciáveis, ou trituradores de martelo rotativos atacam a rocha. O som é ensurdecedor, pedra contra metal, milhares de vezes por minuto. O objetivo é implacável: reduzir pedregulhos do tamanho de carros para pedaços uniformes, menores que 100 milímetros. Mas o calcário não viaja sozinho. De pedreiras vizinhas, escavadoras de caçamba extraem argila, um ingrediente vital que não requer explosivos, mas exige um controle químico rigoroso. O que acontece a seguir é uma maravilha da logística moderna. Em vez de frotas infinitas de caminhões a queimar gasóleo, muitas fábricas modernas utilizam um sistema de autoestradas de borracha. Correias transportadoras com quilômetros de comprimento estendem-se através de vales, colinas e corredores técnicos. Elas operam num circuito fechado, movendo calcário e argila da pedreira diretamente para o coração do complexo industrial, sem uma única paragem. É um rio contínuo de recursos, fluindo dia e noite. Quando os materiais chegam à fábrica, eles ainda são caóticos e variáveis. A natureza não cria rochas quimicamente perfeitas, mas o cimento exige perfeição. A solução é o sistema de homogeneização. Imagine um bolo gigante feito de pedra. Uma empilhadora espalha o material em centenas de camadas finas e arqueadas dentro de um enorme domo de armazenamento. Do outro lado, uma recuperadora corta a pilha verticalmente, recolhendo uma mistura de todas as camadas simultaneamente. Este processo simples, mas brilhante, elimina as imperfeições da natureza, garantindo que a mistura que entra na fábrica seja quimicamente estável, pronta para a transformação molecular. Agora, a escala muda do macro para o micro. A mistura de rochas estabilizada entra no sistema de dosagem, onde balanças automatizadas ajustam as proporções de calcário e argila com precisão de laboratório. O destino é a unidade de moagem, a etapa que consome mais energia elétrica de toda a fábrica. Aqui, o material enfrenta moinhos de rolos verticais, ou moinhos de bolas, cilindros de aço rotativos que parecem motores de naves espaciais. Dentro destas câmaras blindadas, rolos pesados ou milhares de bolas de aço colidem com a rocha. A pressão é imensa. Não se trata apenas de partir a pedra. Trata-se de aniquilar a sua estrutura física. O material é moído até se tornar um pó tão fino que cada partícula mede menos de 90 microns. Para se ter uma ideia, isso é mais fino do que a espessura de um fio de cabelo humano. As fábricas modernas abandonaram a água nesta fase, utilizando moagem a seco para poupar energia, uma mudança crítica numa indústria que consome 8% de toda a eletricidade da China. O ar dentro da fábrica fica denso. Sensores a laser e sistemas escada monitorizam tudo em tempo real. A velocidade de rotação, a temperatura, a finura do pó. Se a mistura variar apenas uma fração de %, o computador ajusta as máquinas instantaneamente. O resultado é a farinha crua, um pó cinzento suave, inerte, que está prestes a entrar no inferno. Diante de nós ergue-se a torre de pré-aquecimento, uma estrutura de aço que se assemelha a um arranha-céu industrial. É aqui que a química acontece. A farinha crua é lançada no topo da torre e começa a cair através de uma série de ciclones gigantes. À medida que desce, ela encontra gases quentes que sobem do forno abaixo. Não é apenas uma queda, é um choque térmico. Em segundos, a temperatura do pó salta da temperatura ambiente para 850 graus Celsius. No coração da torre, no calcinador, o calcário começa a morrer e a renascer. Os carbonatos quebram-se, libertando dióxido de carbono e transformando-se em minerais reativos. Mas o calor tem um custo. Para alimentar esta besta térmica, a indústria recorre à reciclagem brutal. Pneus velhos de carros triturados em lascas são injetados nas chamas. Eles queimam a quase 540 graus Celsius, fornecendo energia vital e substituindo o carvão, reduzindo assim a pegada de carbono. A mistura superaquecida entra agora na peça central da fábrica, o forno rotativo. É um tubo de aço colossal, ligeiramente inclinado, que gira lentamente com um rugido profundo e constante. Lá dentro, a temperatura é um pesadelo controlado de 1180 a 1400 graus Celsius. É mais quente do que a lava de muitos vulcões.
Nesta fornalha, a farinha crua derrete. Ela deixa de ser pó e torna-se um líquido viscoso, brilhando num vermelho incandescente. A química molecular altera-se fundamentalmente. O óxido de cálcio funde-se com silicatos e aluminatos para criar algo novo, clinker. Estas são as sementes do betão, nódulos duros, do tamanho de berlindes, que contêm a força latente para sustentar arranha-céus. Câmaras infravermelhas vigiam o interior do forno, garantindo que a chama, longa e penetrante, mantenha o calor exato. 1 grau a menos e o cimento falha. 1 grau a mais e o combustível é desperdiçado. É um equilíbrio precário mantido no meio de um furacão de fogo. O clinker sai do forno, ainda a brilhar com um calor feroz, rolando como pedras de lava, mas a sua estrutura precisa de ser congelada no tempo. Ele cai imediatamente sobre uma grelha móvel no sistema de arrefecimento. De baixo, ventoinhas industriais sopram rajadas violentas de ar frio. O choque é instantâneo. A temperatura cai de mais de 1000 graus para algo que se pode tocar. O ar quente recuperado é enviado de volta para a torre, num ciclo de eficiência térmica, enquanto o clinker muda de cor, do vermelho vivo para um cinzento escuro e sem vida. Mas estas pedras duras ainda não são cimento. Elas precisam de uma última transformação. O clinker arrefecido é transportado para o moinho final, onde é misturado com um ingrediente secreto, gesso, cerca de 3 a 5% da mistura, e por vezes cinzas volantes. O gesso é o que impede o cimento de endurecer instantaneamente quando toca na água, dando tempo aos construtores para trabalharem. Dentro do moinho final, a violência recomeça. Bolas de aço esmagam o clinker e o gesso até que se tornem um pó ainda mais fino do que antes, atingindo uma finura de 4.500 Blaine. O barulho é constante, uma vibração que se sente nos ossos. O que sai do outro lado é o ouro cinzento, cimento Portland de alta qualidade. Sensores a laser analisam o pó em tempo real, verificando a umidade e a composição mineral. Apenas o pó que cumpre os padrões nacionais estritos segue em frente, o resto é rejeitado. O pó finalizado flui como água para os silos de armazenamento e, em seguida, para a área de embalagem. Aqui, a intervenção humana desaparece quase por completo. A automação assume o comando. Bicos de enchimento de alta velocidade injetam exatamente 50 kg de cimento em sacos vazios. Não 49, não 51, exatamente 50. A precisão é absoluta. As máquinas cospem 500 a 600 sacos por hora, um ritmo alucinante que desafia o olhar. Em fábricas de ponta, braços robóticos executam uma dança hipnótica. Eles agarram os sacos pesados e empilham-nos em paletes com geometria perfeita, 40 sacos por pilha, nem 1 milímetro fora do lugar. As luzes do armazém refletem no plástico que envolve as paletes, prontas para a expedição. Mas não podemos ignorar o preço deste progresso. Esta indústria é um gigante faminto, libertando mais de 820 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera todos os anos. É uma troca brutal, ar limpo por infraestrutura rápida. E a China aceitou essa troca para manter a sua ascensão meteórica. O cimento sai da fábrica em caminhões ou comboios, dirigindo-se para centrais de betão, onde encontrará os seus parceiros finais, areia, pedra e água. Misturados nas proporções exatas, eles formam o betão líquido, o material mais consumido na Terra depois da água. Olhe para este pó cinzento na minha mão. Parece simples, sujo, banal, mas não se deixe enganar. Este pó é o resultado de explosões calculadas, calor vulcânico e precisão microscópica. Foi este material que permitiu à China construir 40 mil quilômetros de linhas de comboio de alta velocidade e erguer cidades inteiras como Shenzhen numa única geração. É mais do que construção, é a conquista da natureza pela engenharia. Onde antes existia apenas rocha bruta e montanhas intransponíveis, agora existem pontes que atravessam oceanos e torres que tocam as nuvens. O mundo moderno não é feito de vidro ou aço. No seu núcleo, ele é feito disto. E tudo começa com uma pedra, uma explosão e um forno que queima mais quente do que o inferno.
No século XIX, apenas 24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália e, em pouco tempo, quase destruíram um continente inteiro. Exatamente 100 anos depois, a China pegou 1.200.000 destes mesmos animais e fez o impensável. Usou-os para salvar o planeta. Como é que uma praga biológica se tornou a chave secreta para uma máquina de dinheiro de 10 mil milhões de dólares? E o que é que tudo isto tem a ver com um cavalo gigante feito de vidro e silício visível do espaço? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje vamos ver como a engenharia transformou o caos em ordem. Para entender a magnitude desta operação, precisamos primeiro olhar para o mapa do nosso mundo. 41% da superfície do nosso planeta já é deserto. Pense nisso por um segundo. Quase metade da Terra é terra morta. E outros 40% estão em perigo iminente de serem engolidos pela areia. Enquanto a humanidade luta para salvar as últimas florestas, a China enfrentou uma crise silenciosa, mas brutal. 27,4% de todo o território chinês foi afetado pela desertificação. Isso é uma área colossal, equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. O epicentro deste desastre é o deserto de Kubuki. Este não é um lugar comum. É um inferno geológico, onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. No inverno, o frio é tão intenso que o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. O vento uiva como uma turbina, carregando areia que corta como facas. No verão, o cenário inverte-se e o calor torna-se tão abrasador que queima o solo. Antigamente, dizem os registros, esta era uma terra rica, com aldeias, rios e pastagens verdes. Mas o equilíbrio quebrou-se, o vento ficou mais forte, a relva desapareceu e a areia começou a mover-se. Imagine viver num lugar onde a terra debaixo dos seus pés tenta engolir a sua casa. Foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 40 quilômetros para leste em apenas algumas décadas. Dunas gigantescas com 60 metros de altura, a altura de um prédio de 20 andares, avançaram sobre as quintas e as estradas, enterrando tudo. A cada ano, 20 milhões de toneladas de comida eram perdidas para este mar de areia. Era uma catástrofe em câmara lenta. O governo tentou de tudo. Perfuraram poços fundos, proibiram o gado de pastar, plantaram barreiras. Mas o deserto continuava a vencer, ameaçando a vida de 400 milhões de pessoas no norte da China. Parecia o fim. Até que um homem decidiu fazer uma aposta que todos chamaram de loucura. No meio deste caos de poeira, havia um professor chamado Wang Wenbiao. Ele não era um bilionário, nem um cientista famoso. Era um homem simples que todos os dias pedalava quase 10 quilômetros pela areia para chegar à sua sala de aula. Havia dias em que o vento era tão forte que a bicicleta ficava enterrada até meio e a areia enchia os seus pulmões. A maioria das pessoas teria desistido e fugido, mas Wang fez uma promessa diferente. Ele disse: "Se não posso escapar ao deserto, vou fazer com que ele me pague renda." Em 1988, com as suas poupanças e dinheiro emprestado, ele começou o impossível: transformar areia morta em solo vivo. A sua arma escolhida não foi uma máquina complexa, mas uma árvore, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são maravilhas da engenharia natural. As suas raízes não crescem apenas para os lados. Elas mergulham como brocas industriais, descendo mais de 90 metros para encontrar água subterrânea. Elas funcionam como âncoras vivas, segurando a duna no lugar. Mas como é que se planta uma árvore num lugar onde a areia se move como água? A logística era um pesadelo. Primeiro, os trabalhadores tiveram de mapear o terreno para encontrar onde a umidade estava escondida. Depois, usaram jatos de água para criar buracos profundos na areia em segundos, inserindo as mudas jovens diretamente na terra úmida. Para evitar que o vento arrancasse as árvores recém-plantadas, construíram milhares de quilômetros de cercas feitas de malha e canas, criando barreiras físicas contra a tempestade. Foi um trabalho titânico. Ao longo de 30 anos, Wang e a sua equipa plantaram mais de 200 milhões de árvores. Eles criaram uma muralha verde que reduziu a velocidade do vento em 90%, mas as árvores por si sós não eram suficientes. A areia continuava a ser areia.
Faltava algo para transformar aquele pó estéril em terra fértil. Foi aqui que Wang Wenbiao introduziu a peça mais estranha e genial deste puzzle industrial. Ele percebeu que precisava de um motor biológico para acelerar a recuperação do solo. A resposta estava nos coelhos, mas não qualquer coelho. Ele trouxe para o deserto 1.200.000 coelhos da raça Rex. Estes animais são conhecidos como o ouro branco da indústria. O pelo deles é incrivelmente macio, como veludo, e cada pele pode ser vendida por $30. Isso criou o financiamento necessário para manter o projeto vivo. Mas o verdadeiro valor industrial do coelho Rex não estava na sua pele, estava no seu estômago. Uma fêmea desta espécie é uma máquina de reprodução, capaz de gerar 200 a 300 filhotes por ano. Eles aguentam o frio extremo do deserto e bebem pouca água. O plano era um ciclo fechado perfeito. As árvores de salgueiro forneciam sombra e proteção. Os coelhos viviam nessas quintas ecológicas e comiam as folhas dos salgueiros. E aqui acontece a magia química, o estrume dos coelhos. O deserto não tem nutrientes, é vazio, mas o estrume do coelho é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente o que a terra precisa para acordar. Quando milhões de coelhos depositam este fertilizante natural no chão, a areia começa a mudar. Ela deixa de ser dourada e morta e torna-se escura e úmida. Torna-se humus. Além disso, os coelhos não digerem as sementes das ervas que comem. Então, ao espalharem o estrume, eles estão literalmente a plantar novas ervas. Este sistema criou um loop infinito. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo, e o solo fortificado faz crescer mais salgueiros. O resultado foi impressionante. Cada acre de terra começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril transformou-se em terra arável. O deserto estava a recuar. Mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que biologia. Era preciso energia bruta. Com a economia local estabilizada pela venda das peles e da carne dos coelhos, Wang olhou para o céu. O deserto de Kubuki tinha algo em abundância: sol, muito sol. Ele decidiu construir a central de energia solar Junma, mas não fez apenas fileiras de painéis. Ele construiu uma obra de arte industrial. Usando 196.000 painéis solares, os engenheiros desenharam a forma de um cavalo gigante a galope, tão grande que entrou para o livro de recordes do Guinness. Esta estrutura titânica gera cerca de 1,5 bilhões de kWh de eletricidade por ano. Isso é energia suficiente para iluminar as casas de 200.000 pessoas. Mas a genialidade não está apenas na eletricidade. Está no que acontece debaixo dos painéis. Num deserto, o sol é o inimigo que evapora toda a água. Mas estes oceanos de vidro azul criam sombra. Eles bloqueiam o vento e reduzem a sua velocidade em 50%. Debaixo desta sombra tecnológica, a temperatura cai e a evaporação diminui. A erva começou a crescer sozinha debaixo dos painéis solares. Para controlar essa erva, para que não ficasse alta demais e causasse incêndios, eles introduziram ovelhas e gansos. Agora, imagine a cena: robôs de vidro a gerar eletricidade em cima e rebanhos de animais a pastar embaixo, agindo como cortadores de relva biológicos. Tudo isto no meio de um lugar que antes era considerado o Mar da Morte. Este modelo gerou $10 mil milhões em 10 anos. Mas uma pergunta permanece: se os coelhos funcionaram tão bem aqui, por que é que foram um desastre noutros lugares? Vamos voar 6.000 quilômetros para sul, até a Austrália. Lá, a história dos coelhos é um filme de terror. No século XIX, trouxeram apenas 24 coelhos para a caça. Sem predadores e sem controlo, esses 24 transformaram-se em mais de 1.000 milhões em apenas 50 anos. Eles comeram tudo. Destruíram as raízes das árvores, despiram as pastagens e transformaram 2/3 das planícies férteis da Austrália em terras desérticas. O governo australiano tentou de tudo. Construíram cercas de 3.000 quilômetros, usaram explosivos, libertaram vírus. Nada funcionou. Então, qual é a diferença? Por que é que o coelho é um monstro na Austrália e um herói na China? A resposta é: controlo industrial.
Na Austrália, foi o caos da natureza. Em Kubuki, foi engenharia. Os coelhos Rex na China nunca foram soltos na natureza para correrem livres. Eles vivem em quintas, dentro de um sistema fechado. Eles são operários. Cada grama do que comem e cada grama do que produzem é calculado. Eles são um elo numa corrente industrial desenhada por humanos. A China não estava apenas a criar coelhos, estava a gerir um ecossistema artificial, onde o animal é uma ferramenta de precisão para fabricar solo fértil. A natureza, quando guiada com respeito e inteligência, respondeu de forma milagrosa. Depois de décadas de luta, os relatórios oficiais mostraram o impossível. A água subterrânea, aquele ouro líquido escondido nas profundezas, subiu. Em 20 anos, o nível da água no subsolo de Kubuki subiu entre 1,5 metro e 2 metros. Pense no que isso significa. Se o seu avô tivesse de perfurar um poço aqui, ele teria de ir ao dobro da profundidade que você precisa ir hoje. A água está a voltar, e com a água veio a vida. As populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas que se pensava estarem extintas naquela região reapareceram. Onde antes só se via um horizonte amarelo e poeirento, hoje vêem-se manchas verdes, florestas cintilantes e vida selvagem a correr entre os painéis solares. O projeto não só parou o deserto, como reverteu o tempo, sequestrando 1,85 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Começamos esta jornada com uma estatística assustadora: o nosso planeta a transformar-se em pó. Mas a história de Kubuki ensina-nos uma lição poderosa. Um professor, armado com salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos, provou que não existem terras mortas, apenas gestão errada. O que era uma ameaça fatal tornou-se uma indústria verde de bilhões. Eles transformaram a praga em lucro e o sol implacável em energia para o futuro. Se conseguimos transformar um deserto estéril num oásis tecnológico, que outros problemas impossíveis estão apenas à espera da nossa engenharia. Isto é o verdadeiro poder da indústria. Desde o momento em que os primeiros exploradores pisaram na América do Norte, o solo agrícola do continente tem desaparecido a uma velocidade assustadora, de 0,07 polegadas por ano. Parece um número pequeno? Pense novamente. Nessa velocidade, em apenas 30 anos, uma superpotência global terá apenas 5% de sua terra fértil restante. Estamos falando de um colapso total. A tecnologia moderna falhou em parar esse relógio, mas a solução definitiva pesa 1 tonelada e quase foi extinta pela humanidade. Como uma besta antiga conseguiu, em apenas 10 anos, realizar uma obra de engenharia que máquinas não conseguiram em um século. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa missão, precisamos olhar para o chão, sob nossos pés, não como terra suja, mas como uma infraestrutura crítica que está desmoronando. A perda anual de solo fértil nos Estados Unidos não é apenas uma estatística ecológica, é uma falha estrutural na base de toda a economia alimentar do mundo. Imagine um arranha-céu onde as fundações são raspadas, milímetro por milímetro, todos os dias. É isso que está acontecendo agora. Se continuarmos nesse ritmo, em 3 décadas, a vasta e rica paisagem americana será reduzida a uma casca estéril, incapaz de sustentar plantações ou vida. A história já nos deu um aviso brutal e inesquecível. Na década de 1930, durante o infame evento conhecido como Dust Bowl, a natureza cobrou seu preço. Ventos furiosos levantaram centenas de milhões de toneladas de solo precioso, criando tempestades negras que apagaram o sol e sopraram a riqueza da terra até o Oceano Atlântico. Hoje, os dados mostram que estamos caminhando para um desastre ainda maior. As fazendas industriais modernas, com seus arados de aço e monoculturas infinitas, destruíram as redes invisíveis de vida que mantinham o solo unido. A terra tornou-se compactada como concreto, morta por dentro, incapaz de beber a água da chuva. O sistema de suporte de vida do continente foi desligado. E enquanto engenheiros tentavam consertar isso com química e máquinas pesadas, a degradação apenas acelerava. Foi nesse cenário de emergência que surgiu uma ideia radical:
E se a máquina necessária para consertar o continente não tivesse sido construída por mãos humanas, mas pela própria evolução? Essa máquina biológica era o bisão americano. Mas esqueça a imagem de um animal pastando calmamente. Pense neles como uma força geofísica colossal. Antes da intervenção industrial humana, dezenas de milhões desses tanques de carne e músculo moviam-se através da América como uma maré viva. Cientistas chamavam essa massa em movimento de Grande Cinturão de Bisões. Era uma operação logística perfeita que se estendia do Canadá ao Texas. Eles eram o motor que fazia o ecossistema funcionar. Mas com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essa engrenagem vital foi intencionalmente destruída. Foi um desmantelamento sistemático. Em menos de 100 anos, a população de bisões despencou de 60 milhões de cabeças para apenas 325 sobreviventes. Não foi apenas caça, foi uma guerra de recursos. Eliminar o bisão era uma estratégia para quebrar a economia das populações indígenas e limpar o terreno para a expansão. Com a remoção dessa peça central, a pradaria parou de funcionar. O ciclo de nutrientes quebrou. A aeração do solo cessou. A diversidade biológica entrou em colapso. Onde antes havia um oceano de grama verde e vibrante, restou uma paisagem estática, dominada por gado doméstico lento e cercas de arame farpado. O deserto começou a ganhar terreno. A natureza havia perdido seu gerente de operações. Foi necessário chegar à beira da exaustão total para que no início do século XXI, alguns ecologistas ousassem propor o impensável: devolver os gigantes ao seu posto de trabalho. Mas não em campos verdes e fáceis. O teste seria em uma zona morta. O projeto era uma aposta de alto risco. O plano consistia em soltar um rebanho de bisões em terras que já eram consideradas perdidas, solo seco, rachado, duro como pedra, onde nem a grama mais resistente conseguia crescer. O investimento ultrapassava a marca de 10 milhões de dólares. 250 cientistas e especialistas colocaram seus empregos em jogo. A lógica dizia que os animais morreriam de fome. Mas assim que os caminhões de transporte abriram suas portas e as bestas de uma tonelada pisaram naquele deserto, o caos se instalou. O rebanho desapareceu. Drones de alta tecnologia, sistemas de rastreamento por satélite e helicópteros varreram a área, mas as telas estavam vazias. O pânico tomou conta da sala de controle. O medo era real. Será que o rebanho tinha escapado? Será que tinham morrido em alguma ravina escondida? O projeto parecia destinado a ser um fracasso milionário. Mas dias depois, a verdade veio à tona e era desconcertante. Os bisões não tinham fugido. Eles tinham migrado intencionalmente para os terrenos mais altos e áridos da região, lugares onde a comida era ainda mais escassa. Ninguém conseguia entender por que um animal faminto iria para o lugar com menos comida. Parecia suicídio. Mas o que os cientistas interpretaram como erro era, na verdade, a ativação de um protocolo de sobrevivência antigo. Os bisões não pensam como gado. Eles possuem um instinto refinado por eras de gelo e secas. O desaparecimento deles não foi uma fuga, foi o início do turno de trabalho. Eles estavam se posicionando estrategicamente. O que parecia desordem era a primeira etapa de uma engenharia complexa que os humanos haviam esquecido como ler. Quando finalmente conseguimos observar o que eles estavam fazendo, ficou claro que o bisão não é apenas um herbívoro. Ele é uma peça de maquinaria pesada, projetada para terraplanagem e fertilização. Vamos analisar a mecânica disso. Diferente do gado doméstico, que fica parado mastigando e compactando o solo com seu peso estático, até transformá-lo em uma laje impermeável, o bisão é uma máquina de movimento perpétuo. Eles nunca param. Cada passo de seus cascos afiados e pesados atua como um aereador industrial, quebrando a crosta dura da superfície. Imagine milhões de pequenos martelos hidráulicos perfurando o concreto do deserto dia após dia. Essas fissuras que eles abrem são vitais. Elas permitem que a água da chuva penetre profundamente na terra, recarregando os lençóis freáticos, em vez de escorrer inutilmente pela superfície e causar enchentes. Mas a engenharia continua. O sistema de fertilização é igualmente impressionante.
Cada rastro de esterco deixado pelo rebanho em movimento funciona como uma injeção de precisão de nitrogênio, fósforo e potássio. Eles não despejam tudo em um lugar só, como o gado faz ao redor de um coxo. Eles distribuem a riqueza química por quilômetros. E talvez a ferramenta mais estranha e genial seja o próprio corpo do animal. Bisões adoram rolar na terra. Quando um gigante de 900 quilos se joga no chão e rola para limpar a pele, ele cria uma depressão no solo, uma espécie de bacia rasa. Parece apenas um buraco, mas na verdade é um reservatório de água. Quando chove, essas piscinas de bisão seguram a água por dias. Elas se tornam microberçários perfeitos, capturando sementes trazidas pelo vento. Enquanto o gado destrói a estrutura da terra, o bisão a reconstrói fisicamente, criando uma paisagem desenhada para capturar recursos e gerar vida. Essas pequenas ações mecânicas, um passo, uma rolada, um rastro de fertilizante, parecem insignificantes isoladamente, mas multiplique isso por milhares de animais e por 10 anos de operação contínua. O efeito é exponencial. Uma década após o início do experimento, os drones sobrevoaram a mesma área, que antes era um deserto rachado. As imagens que eles enviaram de volta deixaram a comunidade científica sem palavras. A zona morta havia desaparecido. Em seu lugar, havia um mar de grama verde, densa e alta. Os números confirmaram o milagre visual. Nas áreas patrulhadas pelos bisões, a diversidade de espécies de plantas explodiu, aumentando em 86%. Para comparação, áreas vizinhas geridas com gado tradicional viram um aumento pífio de apenas 30%. A física do solo havia mudado fundamentalmente. A capacidade da terra de segurar a umidade depois de uma chuva aumentou entre 25% e 40%. A erosão, aquele câncer que estava devorando o continente, foi cortada quase pela metade. E com a flora veio a fauna. Foi como se um sinal de rádio tivesse sido ligado, chamando a vida de volta. Pássaros que não cantavam naquela região há 30 anos retornaram. Raposas, coiotes e linces reapareceram, caçando na grama alta. Riachos que costumavam secar no verão, agora corriam com água cristalina o ano todo. O ecossistema não foi apenas consertado, ele foi reiniciado. A presença do bisão atuou como a chave de ignição de um motor complexo que estava desligado há um século. Eles provaram que a natureza tem uma tecnologia superior a qualquer máquina que possamos construir. No entanto, mesmo com essa vitória esmagadora da biologia sobre a tecnologia, enfrentamos hoje uma ironia amarga. Descobrimos a cura para a Terra, temos a máquina perfeita para salvar o continente, mas nos recusamos a usá-la em sua capacidade total. A barreira agora não é científica, é econômica. Atualmente, 95% de todos os bisões na América do Norte não vivem como engenheiros selvagens, mas como produtos em uma linha de montagem de carne. O mercado de carne de bisão tornou-se uma indústria poderosa, movimentando mais de 350 milhões de dólares por ano. A demanda cresce a cada dia, impulsionada pela fama de ser uma carne saudável e rica em proteínas. Por causa disso, esses animais magníficos são mantidos atrás de cercas, criados como gado comum, impedidos de realizar as grandes migrações que curam a terra. Apenas 5% da população total de bisões vive verdadeiramente livre para trabalhar como engenheiros ecológicos. Temos a prova concreta de que um único rebanho livre pode transformar um deserto em um jardim, mas a lógica do lucro nos faz trancar a solução em currais apertados. Transformamos o salvador do solo em um hambúrguer gourmet. Estamos limitando drasticamente o alcance da única força capaz de reverter o relógio da destruição ambiental, justamente quando mais precisamos dela. A história do retorno do bisão é uma lição de humildade que deve ecoar em cada sala de diretoria e em cada laboratório do mundo. Durante séculos, tentamos dominar a Terra com aço frio, tratores gigantes e química sintética. Gastamos bilhões tentando forçar o solo a obedecer. Mas em apenas 10 anos, um único rebanho de animais primitivos fez o que toda a nossa engenharia de ponta não conseguiu. Eles transformaram poeira em vida, sem usar uma gota de petróleo, sem eletricidade e sem supervisão. A questão final
não é se os bisões conseguem salvar a América de se tornar um deserto estéril em 30 anos. Os dados provam que eles conseguem. A verdadeira questão é se nós, humanos, teremos a coragem de derrubar as cercas. Teremos a ousadia de recuar, de perder o controle e deixar que milhões de toneladas de força bruta façam o trabalho para o qual foram desenhadas pela evolução. O verdadeiro poder da indústria, às vezes, está em saber quando desligar as máquinas e deixar a terra trabalhar por conta própria. Você imagina o oceano como um lugar de paz e silêncio? Esqueça! Sob as ondas existe uma linha de montagem brutal que nunca para. A cada ano, a humanidade arranca das águas mais de 180 milhões de toneladas de frutos do mar. Isso não é sorte de pescador, é uma guerra industrial, onde a inteligência humana desafia a fúria da natureza. Prepare-se para ver como transformamos o caos selvagem em um negócio global de precisão absoluta. Nossa jornada começa com o desafio mais perigoso de todos, a caçada ao predador supremo dos mares, o tubarão. Antigamente, usavam-se muralhas de redes com quilômetros de extensão, mas essas armadilhas de aço eram indiscriminadas e cruéis com o ecossistema. Hoje, a indústria mudou. Os pescadores modernos transformaram o convés em um campo de batalha de alta precisão, usando um método chamado espinhel. Isso exige força bruta e nervos de aço. O segredo não é apenas a força, é a tecnologia invisível. Dispositivos que emitem sons de baixa frequência, imitando perfeitamente o movimento de peixes feridos para atrair os tubarões direto para a armadilha. É uma luta pela dominância entre o homem e a fera. Assim que o tubarão morde a isca, a operação muda de caça para processamento industrial instantâneo. Em navios modernos não há tempo a perder. O tubarão é neutralizado no convés e submetido a um procedimento técnico rigoroso. Injeções de água do mar gelada ou gelo são aplicadas diretamente nas guelras e na cavidade corporal. Isso não é apenas para resfriar, é para parar o tempo biológico. Esse choque térmico preserva o frescor máximo da carne, garantindo que o produto chegue ao porto como se tivesse acabado de sair da água, mesmo após dias no mar. Enquanto o mar aberto é um cenário de combate, nas águas costeiras do Sudeste Asiático, a engenharia transformou a pesca em uma ciência de laboratório. Aqui, gigantes são criados em gaiolas marinhas massivas, longe da costa. Estamos falando da garoupa, um peixe titânico que pode atingir de 20 a 30 quilos. Quando a época da colheita chega, não há espaço para erros. As redes gigantes são estreitadas lentamente, forçando esses monstros dourados para o centro. Quando eles emergem das profundezas, seus corpos firmes e escamas douradas brilham sob o sol, parecendo metal precioso vivo. O cuidado aqui é obsessivo. Os pescadores operam com movimentos rápidos, mas cirúrgicos, usando redes macias, especializadas para levantar cada peixe gentilmente da água. Por que tanta delicadeza com um gigante de 30 quilos? Porque um único arranhão nas escamas pode destruir seu valor de mercado. Assim que saem da rede, eles não são jogados no gelo. Eles são colocados em tanques com água do mar oxigenada, mantendo-os vivos, saudáveis e calmos até chegarem à terra firme. No convés, a equipe monitora a temperatura e a salinidade como cientistas, garantindo que cada espécime seja um troféu perfeito após 2 anos de cultivo contínuo. Agora vamos para as águas geladas do norte do Japão e da Coreia do Sul, onde a colheita parece algo de outro mundo. Quando a temperatura do mar se estabiliza entre abril e maio, começa a extração do abacaxi do mar. Em fazendas altamente mecanizadas, a colheita opera como uma linha de montagem futurista flutuando no oceano. Longas cordas densamente cobertas com essas criaturas são içadas das profundezas usando guindastes hidráulicos poderosos. Imagine uma máquina que engole cordas vivas. À medida que cada linha passa pela câmara de decapagem, um sistema de tambor rotativo entra em ação. Ele combina força de torção e jatos de água pressurizada para arrancar centenas de abacaxis do mar em segundos. A precisão precisa ser absoluta. A máquina deve ser forte o suficiente para soltá-los, mas delicada o bastante para não esmagar a casca espinhosa ou danificar a carne interna.
Uma vez destacados, eles são imediatamente transportados para estações flutuantes. Todo esse processo mecanizado minimiza o tempo de transporte e evita que o calor estrague o produto, preservando o sabor fresco dessas criaturas de águas profundas. Mas a verdadeira fronteira tecnológica está onde a luz do sol não alcança. Ao largo da costa do Atlântico Norte, começa a caçada ao camarão vermelho, uma espécie rara que vive na escuridão, a profundidades de 150 a 400 metros. Aqui, os olhos humanos são inúteis. Os pescadores dependem de sinais de sonar que varrem o fundo do mar em busca de camadas de camarão. Quando o alvo é confirmado, guinchos gigantes baixam redes de arrasto colossais até o leito marinho. Grandes placas mantêm a boca da rede aberta, enquanto ela varre o sedimento onde os camarões se escondem. Mas isso não é uma captura cega. A tecnologia moderna equipou essas redes com dispositivos de classificação biológica que liberam automaticamente tartarugas e outras espécies indesejadas. É uma colheita inteligente no meio do abismo. Após horas de arrasto, as redes sobem, pesadas e inchadas com o sucesso da caçada. Assim que os camarões vermelho-rosa atingem o convés, o sistema automatizado assume o controle. Eles são lavados, classificados e, o mais impressionante, submetidos a um congelamento instantâneo a 40 graus Celsius negativos. Do fundo do mar até o congelamento total, tudo acontece em poucos minutos. Essa velocidade extrema trava a qualidade, mantendo a textura firme como se o camarão ainda estivesse vivo no fundo do oceano. Saindo do fundo gelado para a superfície agitada do Atlântico, a regra do jogo muda. Aqui, a chave para o sucesso é a velocidade pura. Estamos falando da pesca da cavala. Funciona como uma armadilha invisível. Quanto mais rápido a rede se fecha, menor a chance de fuga. Quando a linha final é puxada, ela age como um laço de aço se fechando. Dezenas de toneladas de cavalas são cercadas, formando uma massa prateada que agita a água violentamente, criando uma espuma branca de pânico e energia. O som é ensurdecedor. Guindastes hidráulicos rugem, içando essa carga viva e despejando-a diretamente em porões de congelamento profundo. O choque térmico é imediato. Os peixes entram em tanques mantidos a 22 graus Celsius negativos. Não há processamento lento aqui. É uma operação de volume e força bruta, onde toneladas de peixe são convertidas em carga congelada em questão de minutos. Mas nem toda pesca é sobre volume. Existe uma caçada que é como jogar roleta russa com o oceano. Estamos falando do baiacu, ou peixe fugu. Pegar atum exige velocidade, cavala exige redes grandes, mas pegar baiacu é como manusear explosivos em um convés escorregadio. Cada movimento flerta com o perigo em meio a ventos congelantes. A aposta começa com a isca. O baiacu é incrivelmente exigente. Os pescadores não podem usar qualquer coisa. Eles precisam de cavala recém-pescada, cortada em cubos perfeitos e salgada. Se o óleo da isca estiver rançoso, o baiacu nem chega perto. Diariamente, a tripulação prepara até 20 mil cubos de isca, embalados em 250 caixas de gelo. Tudo isso para alimentar uma única linha de pesca monstruosa. Imagine uma linha que se estende por 48 quilômetros, equipada com mais de 20 mil ganchos de aço afiados como navalhas. Quando essa linha afunda, ela forma uma teia invisível mortal. Mas o risco financeiro é aterrorizante. Uma rajada de vento súbita ou uma boia perdida pode fazer com que toda a linha e milhares de dólares em equipamentos desapareça no abismo para sempre. Muitos capitães foram à falência após uma única tempestade. Pescar baiacu não é apenas um trabalho, é uma aposta de tudo ou nada contra o mar. Enquanto alguns apostam a vida em alto mar, em terra firme, uma revolução silenciosa alimenta bilhões. Com uma produção anual de mais de 6 milhões de toneladas, a tilápia se tornou o frango da aquicultura global. Nas águas quentes da Ásia e da América Latina, a escala é alucinante. Quando chega a hora da colheita, não se usam varas de pescar. Usam-se bombas de peixe especializadas e redes de cerco gigantescas.
A superfície da água ferve com o movimento de dezenas de milhares de peixes sendo conduzidos para o centro. A equipe trabalha em sincronia perfeita, fechando o cerco. O movimento precisa ser rápido para evitar fugas, mas suave o suficiente para não quebrar barbatanas ou machucar a pele. Uma vez capturados, esses peixes não vão para caixas de gelo comuns. Eles são transferidos para caminhões-tanque aerados, verdadeiras cabines de primeira classe sobre rodas. Dentro desses tanques, a temperatura e o oxigênio são controlados por computador, mantendo os peixes vivos e saudáveis durante a viagem até a fábrica. Cada minuto conta. Um atraso no trânsito pode causar estresse biológico e arruinar a qualidade da carne, então a logística é tão precisa quanto a de um aeroporto internacional. Para o nosso último capítulo, descemos ao nível da lama. Diferente das vieiras colhidas por navios gigantes, os moluscos de sangue dependem de um ritmo antigo. Quando a maré recua, abre-se uma janela estreita de 2 ou 3 horas. Centenas de trabalhadores invadem as planícies de lama, usando ganchos de aço para raspar o solo e encontrar conchas enterradas a 10 centímetros de profundidade. É um trabalho manual, lento e exaustivo, onde a sensibilidade da mão é crucial para não quebrar a concha. Mas o apetite do mundo é insaciável e a tradição está sendo atropelada pela máquina. Fazendas costeiras agora usam sistemas de redes de arrasto modernas. Redes pesadas são baixadas no fundo lamacento, agindo como arados de aço que arrancam tudo o que encontram. Guindastes hidráulicos içam toneladas de lama e conchas para o convés, onde são lavadas e classificadas instantaneamente. A diferença de escala é brutal. O método mecanizado é 5 a 10 vezes mais eficiente que a coleta manual, rendendo até 8 toneladas por dia. Mas essa velocidade tem um preço sombrio. O maquinário pesado perturba o ecossistema do fundo do mar, ameaçando o plâncton e o futuro das próprias colheitas. É o eterno conflito entre a fome de produção e os limites da natureza. 180 milhões de toneladas. Por trás desse número frio, existe um universo de esforço humano que a maioria de nós nunca vê. Do perigo mortal de uma linha de 48 quilômetros em busca de baiacos, ao frio de 40 graus negativos que preserva camarões no Ártico. O oceano continua sendo uma força selvagem, mas a indústria aprendeu a domá-lo com aço, gelo e tecnologia. Não é apenas comida no seu prato. É o resultado da coragem humana e da engenharia mecânica operando no limite. Bem-vindos ao poder da indústria.